Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento, do próximo passo. Depois de praticamente 2 semanas, vocês, mulheres, terão um vídeo só para vocês. Sim, porque semana passada foi exclusivo para os homens. Hoje nós vamos adentrar um bloco de vídeos que nós faremos acerca da mulher, da esposa que é aprovada por Deus, aquela que é a mulher sábia. Qual é o ideal de uma esposa para que de fato Deus possa abençoar o seu casamento? É o que nós vamos estudar a partir de hoje. Então eu já convido a você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Conheça o nosso site manualdocasamento.net. Lá você vai encontrar cursos, você vai encontrar informações sobre o Recanto das Estações. Se você está pretendendo estar conosco no encerramento do próximo passo em dezembro aqui no Recanto das Estações, as inscrições estão abertas. Eu já falei algumas vezes, não haverá custo. Será um presente do nosso Pai. Você vai ter custo só para chegar até aqui. Estando aqui, comida, hospedagem, programação, tudo por nossa conta. Vai ser realmente uma programação muito especial. Mas devo avisar a você que as vagas praticamente se encerraram. Agora o que nós temos é a lista de espera. Então, se porventura alguém que confirmou presença tiver alguma mudança de planos e não vier, os que estão na lista de espera ingressarão então a sua participação aqui em dezembro, tá bom? As informações estão aqui na descrição do vídeo. Dito tudo isso, vamos começar então a nossa aula, a nossa sessão de hoje. Deixe-me projetar aqui. Pronto, aqui estamos. Uma esposa aprovada diante de Deus. A frase que eu escuto, que motiva essa aula, essa sessão é: Diego, não importa o que eu faça, eu não consigo ser uma boa esposa para o meu marido. Aqui, quando nós falamos em ser uma boa esposa para o meu marido, é da perspectiva do marido. Ou seja, a esposa diz que ela não consegue ser uma boa esposa aos olhos do marido. Aos olhos do marido, ela nunca está boa o suficiente, ela nunca está o agradando de maneira suficiente. E por isso ela fica indignada, que não importa o que ela faça, ela nunca é boa o suficiente. E aí, com base nisso, hoje nós teremos uma aula, uma sessão mais conceitual. Quando eu falo que é mais conceitual, porque nas próximas aulas nós vamos entrar em questões mais práticas. Então hoje nós vamos trabalhar um conceito sobre o qual nós precisamos entender comportamentos e condutas para que uma esposa seja aprovada diante de Deus e de fato o seu casamento se transforme em uma bênção. E isso é importante até mesmo para aquelas esposas que estão separadas, porque buscam a restauração do seu casamento, crendo que Deus vai abençoá-las. Mas se elas não estão aprovadas diante de Deus, como que Deus vai agir a favor delas? Entende? Então vamos entender algumas coisas. Primeira coisa que nós precisamos entender: casamento não é uma competição. Olha que importante isso. Nós vivemos hoje em um século em que a geração atual ela lida com homens e mulheres na condição de concorrentes. Eu explico o que é isso. Existe um senso cultural de que homens e mulheres são rivais. Sim, são rivais. Existem muitas ideologias que taxam a postura de um homem quando ela é genuína de machismo, a mulher de feminismo. E esses machismos, feminismo, eles levantam bandeiras de que o homem ele tem que ter uma postura desprezando a mulher, porque a mulher é inferior, porque a mulher é isso, é aquilo. Da mesma forma, o feminismo tentam colocar o homem inferior para que a mulher seja
ponderada para que a mulher sobressaia. E aí levanta-se bandeiras de que direitos iguais, a mulher tem que ocupar o mesmo espaço, tem que fazer isso, aquilo. Só que isso nós estamos falando no meio social. Dentro dos nossos casamentos, a gente herda muitas coisas, porque isso não é de agora. Vem desde os nossos pais, que vai ensinando para nós que casamento é uma competição, aonde nós crescemos vendo mães afrontando, né, nossos pais, ou seja, esposas afrontando marido, marido escondendo coisas de esposa, literalmente uma rixa entre marido e mulher. Então hoje nós vivemos numa geração que nós temos muito isso. Então, por exemplo, eu já lidei com casos de pessoas que falaram assim para mim: Diego, na minha casa sempre foi assim. O dinheiro que meu marido ganhava era o dinheiro dele, o que eu ganhava era o meu dinheiro. Ele nunca soube quanto eu ganhava e eu não sabia quanto ele ganhava. Nós dividíamos as contas, eu corria atrás para pagar minha parte, ele corria atrás para pagar dele e pronto. Ué, mas espera aí. Vivem juntos, estão supostamente querendo chegar no final da vida junto, não conseguem desenvolver um planejamento juntos, porque não sabe o que cada um produz. Olha só. Outros começam dizendo assim: ah, porque lá em casa eu tenho que fazer as coisas escondido do meu marido, porque, nossa, se ele souber, vira um problema. Ou, ao contrário também, né? Poxa, eu tenho que fazer isso, mas não conta para minha esposa não, porque... E aí você vai percebendo que existe uma mentalidade de rivalidade, de competição, literalmente. Então, essa mentalidade de rivalidade, de competição dentro de um casamento, impede vocês de fazerem planejamento juntos, impede de um ajudar o outro, porque como que eu vou ajudar meu marido a se tornar um grande homem se eu quero me tornar uma grande mulher primeiro? Entende? E vice-versa. Impede vocês de terem uma intimidade emocional. Poxa, eu não vou falar para minha esposa aquilo que me machuca, quais são os meus sonhos, porque ela vai me humilhar. Ou eu não vou falar para o meu marido quais são os meus desejos, as minhas vontades, porque certamente ele vai pisar em mim. E aí desenvolve-se um casamento sobre essa mentalidade. Então, quando nós falamos da estrutura, da construção de uma esposa aprovada diante de Deus, entenda, casamento não é uma competição. Dentro do casamento existem algumas palavrinhas que elas não cabem. Por exemplo, humilhação. Não cabe essa palavra dentro do casamento. Interessante, né? Não cabe. E eu vou explicar o porquê que não cabe essa palavra. Porque entenda o seguinte: você e seu marido, você e sua esposa, vocês são uma só carne. Quando ele faz algo que você, ou aos olhos do mundo, seria uma humilhação, e por que eu estou colocando aspas? Porque a Bíblia diz o seguinte, que o marido que faz mal à própria esposa está fazendo mal a si mesmo, ao próprio corpo. De modo que se algo humilhante acontece dentro do seu casamento, não é uma humilhação individual. Na verdade, é um fracasso do casal. Tem pessoas que falam assim, porque meu marido foi grosso comigo, ele me humilhou na frente das pessoas. Não, ele não te humilhou na frente das pessoas, ele se humilhou na frente das pessoas. Um marido que ridiculariza a esposa, que zomba da esposa, que faz qualquer coisa que venha denegrir a esposa, ele não está humilhando a esposa, ele está humilhando o próprio casamento, porque ninguém bate palmas para esse tipo de situação. Ninguém. Então entenda que se esse tipo de coisa acontece, certamente é porque seu marido está com problema, está com distúrbio, ou seja, ele está com uma visão comprometida do que realmente é a realidade. Deve haver vários motivos para esse tipo de comportamento.
Mas quando eu digo que você não deve levar para o lado pessoal de uma humilhação, porque na verdade é um problema do seu casamento que precisa ser resolvido. A Bíblia fala assim, que os humilhados serão exaltados. Aí a gente coloca isso na nossa cabeça, né? Poxa, se eu fui humilhado pelo meu marido, então eu vou ter que ser exaltada. E aí muitas das vezes essa matemática se aplica como? Poxa, se ele me humilhou, eu serei exaltada quando eu humilhar a ele. E aí muitas esposas começam a fazer isso fracionado. Porque aí chega para a amiga, para a mãe, para a irmã, para qualquer pessoa e começa a denigrir o esposo. Olha, porque ele fez isso comigo, mas ele é assim, ele é assado, é isso, é aquilo. Porque naquele momento ela está se exaltando e humilhando o marido. E ela não percebe, mas ela está fazendo a mesma coisa que ele e está destruindo o próprio casamento. Então, quando você começa a olhar para questões pessoais, quando você individualiza os problemas dentro de um casamento como se fosse uma competição, você está destruindo o próprio casamento. Então, dentro do casamento, uma das palavras, né, que eu quero citar é humilhação. Ela não existe dentro do casamento. A gente precisa parar de olhar dessa forma, porque isso é uma mentalidade de rivalidade. É nós casarmos e o tempo todo pensar assim, eu não vou confiar no meu marido porque qualquer hora dessa nós podemos nos separar. Eu não vou confiar na minha esposa porque mulher, a qualquer momento eu posso vir a trocar. E aí, por essa competição, a gente não experimenta aquilo que Deus de fato tem para nós. Então, a primeira coisa, dentro do conceito que nós precisamos construir nessa aula, para as próximas aulas fazerem sentido, é que casamento não é uma competição. Talvez você pense assim, Diego, agora meu marido tá lá, me traiu, foi embora, agora ele tá lá sofrendo. Ei, seu marido não perdeu. Às vezes você acha que é uma competição. Seu marido não perdeu, o seu casamento perdeu. Você fracassou, seu marido fracassou. A gente fica nessa mentalidade que casamento é uma competição e a gente não entende. Se o marido fracassa, a esposa fracassa, os filhos fracassam, o casamento fracassa. E vice-versa. Se o marido trai, ele não é o bonzão, não. Ele trouxe um adultério para a vida dele, para o casamento dele, para os filhos dele. É simples assim. Então, tenha isso em mente. Nós estamos falando da esposa aprovada diante de Deus. Esposa, tenha isso em mente. Casamento não é competição. Prova disso é que a Bíblia, quando chama a mulher para o casamento, chama ela de auxiliadora. Quem auxilia não cria rixa, não cria competição. Ou seja, o seu papel dentro do casamento não é criar rixas, não é criar braços de ferro, não é criar competições, é criar auxílio, ser uma auxiliadora correspondente. Então, da maneira mais simples, entenda, casamento não é competição. Você não vai competir dentro do casamento. Não existe essa história de quem ganha mais, de quem é mais bem-sucedido, de quem trabalha mais, de quem tem uma carga maior. Não existe isso. Ao longo do casamento, vocês vão fazendo ajustes. Se em um determinado momento a sua carga é maior do que a do seu marido, tenha calma. Não precisa brigar por isso. Faça ajustes para que a sua carga diminua e ele possa te ajudar também para que as coisas se equilibrem. Se a carga do seu marido é maior, não diga, mas é porque ele é homem. O auxilie, porque você auxiliando o seu marido para que a carga diminua, você vai ter um marido menos estressado, um marido menos cansado, mais disposto, mais presente. Tá percebendo? Então, tire da sua cabeça de que casamento é uma competição. Tire, porque casamento não é uma competição. Só que agora eu vou falar uma coisa para você. Acerca dessa frase, casamento não é uma competição. Além de você anotar no seu caderno e fazer muito desenho em volta para ficar bem destacado essa frase, eu convido você a orar a favor disso. Coloque no seu caderninho de oração
todos os dias que você for orar, peça para Deus, você esposa, Senhor, me ajude a entender que casamento não é competição. Não existe vencedor ou perdedor. Não existe melhor ou pior. Somos uma só carne. Se eu vencer, meu marido vence. Se meu marido perder, eu perco. Simples assim. Então não basta você entender isso por essa aula, você precisa orar. Porque, por anos você aprendeu que casamento é uma competição. Por anos você aprendeu que você não pode aceitar certas coisas de homens, porque isso é um absurdo. Então, muito daquilo que você aprendeu está enraizado em você. E você precisa da ajuda de Deus para que isso seja removido de você. Agora, outra coisa que você precisa entender. Quem sabe o que é o melhor para o seu esposo é Deus. Isso daqui é muito legal. É um outro conceito muito poderoso. Por quê? Quando a gente casa, naturalmente nós nos ajustamos um ao outro. E muitas das vezes a mulher, eu estou falando mulher porque quando foi para falar do homem, eu falei abertamente para o homem. Hoje nós estamos falando para a mulher. O que acontece? Muitas das vezes a mulher fala assim, Diego, eu não fazia tal coisa porque meu marido não gostava. Ou eu fazia tal coisa, eu sei que é errado, mas porque meu marido pedia. E aí, de repente, você vai observando que vários princípios bíblicos eram violados porque a mulher queria ser a mulher perfeita para o seu marido. Mas essa mulher foi desprezada pelo marido. Aonde que a equação estava errada? Quando nós paramos para entender que nós saímos do pecado e caminhamos para a luz. Saímos das trevas e caminhamos para a luz. Nós saímos de um mundo pecaminoso e vamos para o reino de Deus. Então nós temos um ideal, nós temos um lugar aonde nós queremos chegar. Se você focar todas as suas energias para ser o melhor para o seu marido, que hoje está no pecado, significa que você precisa estar no pecado. Se seu marido em trevas, naturalmente ele vai ter preferências. E você for essa preferência, você terá que ser trevas. Então, quando você olha para o seu marido e fala assim, deixa eu avaliar esse homem e eu vou ser o melhor que esse homem quer, você está se empenhando para ser o melhor para o seu marido que está em trevas. Então, quando você para olhar para o seu marido e fala assim, Diego, mas meu marido é diferente. Ele não é diferente, ele está num pecado. É simples assim. E por que eu estou falando que ele está no pecado? Eu não estou julgando você, não estou julgando seu marido. Mas é porque se o seu casamento acabou e seu marido não voltou, não houve um arrependimento, vocês não estão juntos, naturalmente estão vivendo em pecado, na dureza do coração. Simples assim, é uma matemática simples. Não é um julgamento, é uma equação que a Bíblia nos ensina. Diante disso, o que é o ideal para você? Você precisa olhar para Deus e perguntar a Deus da seguinte forma: Senhor, para nós chegarmos na perfeição que o Senhor espera, como que eu tenho que ser? Como que eu tenho que fornecer o melhor para o meu marido, para o meu esposo? Como? Explica para mim, porque eu sendo a melhor esposa, meu marido naturalmente vai se tornar o melhor marido, o melhor esposo. Então, na verdade, quando você fica olhando para o seu marido e querendo ser o melhor que o seu marido espera, na verdade você está andando para trás. Porque você não tem que andar para o rumo do pecado, você tem que andar para o rumo de Deus. Porque quanto mais próximo você chega de Deus, mais luz você está levando para o seu marido. Então, quando você vai pensar assim, poxa, deixa eu ver a minha vida. Como que eu vou ser uma melhor esposa? Eu vou olhar para o meu marido? Não. Eu vou olhar para Deus. E aí, nas próximas aulas, nós vamos especificar isso. Porque quando fala-se de lazer, você vai proporcionar para o seu marido o lazer que ele gosta ou o lazer que Deus recomenda?
Em relação à sua submissão, você vai ser submissa conforme o seu marido gosta ou conforme Deus orienta? Em relação às decisões que você tem que tomar, você vai tomar as suas decisões conforme o seu marido pensa que é o bom ou conforme Deus recomenda? Tá percebendo? Então, você precisa perceber isso para entender como você se torna uma boa esposa. Você não vai espelhar o seu marido, você vai espelhar a Deus. Porque quando você olha para Deus e percebe como você vai ser uma boa esposa, pronto. Agora você está resolvendo um grande problema. Posso dar um exemplo nisso? Por exemplo, Pedro ele fala assim que a mulher bonita não é a mulher que se veste de maneira vulgar, não é a mulher que usa brincos, adornos, coisas no cabelo, que usa roupas caras. Não é isso a beleza de uma esposa. Ele fala assim, olha, que a beleza da esposa é um comportamento, uma índole plena, reta, que ela seja temente a Deus. Que isso é a beleza de uma esposa. Aí, olha como isso é fantástico na prática. Aí você fala assim, não, Diego, mas eu visto com decote, eu uso brincos, isso e aquilo, porque meu marido gosta. Ele fala que eu fico muito atraente. Quando você leva para o lado sexual, e aí você começa a ter uma conduta dessa forma, porque você diz que o seu marido gosta, entenda que relação sexual com seu marido, você vai ter uma vez por dia. Vamos ser otimistas, vamos trabalhar na fé, uma vez por dia, tá? Ou talvez você é recém-casado, 2 vezes por dia. É o tempo que você vai ter uma relação sexual. Vamos colocar meia hora de cada relação sexual. No restante do tempo, quem é você? Você é a esposa que vai ser companheira, vai ser auxiliadora, que vão rir juntos, que vão construir junto, que vão sonhar juntos, que vão caminhar juntos. É importante para o seu marido que ele veja um apelo sexual da esposa 100% do tempo, ou que ele tenha uma esposa que lhe dê prazer de caminhar com ele 100% do tempo. Entende? Basicamente, é você entender que o conselho de Deus é o seguinte, falei assim, olha, se você for vulgar, se você se atentar para essa aparência física, se você se preocupar com decote, com beiço, com cílios, com isso, com joias e tal, você vai ensinar seu marido a apreciar isso também. E isso ele encontra em qualquer esquina. Se ele ir num prostíbulo, ali tem um monte assim. Mas de repente Deus fala assim, ei, seja de um jeito que seu marido não vai encontrar em qualquer esquina. Seja uma mulher sábia, temente a Deus, com uma atitude íntegra, que se vista de uma maneira decorosa, que se vista de uma maneira respeitosa, que tenha o natural como a sua verdadeira beleza. Hoje o que nós temos é mulheres vestidas com marcas, totalmente transvestida com marcas. O vestido é bonito? É, mas ele modela todo e tem 15 milhões de mulheres que comprou daquele mesmo vestido. Os lábios da mulher é uma marca de um batom que ela passa, que 500 mil de pessoas usam o mesmo lábio. E assim por diante. Então, de repente, a Bíblia fala assim, ei, que a sua beleza não seja isso. Que a sua beleza seja um comportamento diferenciado. Que seu marido olhe e fala assim, não existe outra mulher igual a minha. Os lábios da minha mulher, a cor dos lábios da minha mulher eu não encontro em nenhum outro lugar. Os cílios da minha mulher eu não encontro em nenhum outro lugar. Os cabelos da minha mulher não se encontram em qualquer lugar. O comportamento, a atitude, o respeito não se encontra em qualquer lugar. Tá entendendo? Ou seja, quando você olha para Deus, Deus ensina você a ser uma esposa encantadora. Então se preocupe em ser a esposa conforme Deus orienta. Porque o seu marido,
a vontade dele, as opiniões dele, as preferências dele vai mudar ao longo do tempo. E se ele está em trevas, volto a frisar para você, a melhor forma de você agradá-lo é você ser trevas. Simples assim. Seu marido está em trevas. Quer agradar seu marido? Seja trevas. Seu marido está em pecado. Quer agradar seu marido? Seja pecado. E aí eu sei que não é isso que você quer. Então, se você quer fazer o certo, seja conforme Deus te orienta. Porque conforme Deus te orienta, não é que seu marido vai olhar para você e vai mudar o gosto dele. Mas é conforme a sua mudança, Deus muda o coração dele. Ele vai começar a olhar para você e apreciar aquilo que ele não encontra lá fora. Se você usa os lábios, o batom forte de uma determinada marca, ele pode olhar para você e falar, olha, eu gostei. Mas ele vai encontrar outra mulher usando o mesmo batom, que talvez nela ficou melhor. Então não é isso que você tem que chamar a atenção do seu marido. Você tem que chamar a atenção naquilo que ninguém pode se comparar a você. Outra coisa que você precisa entender. Não seja uma esposa condicionada à circunstância. Aprenda os conceitos que a Bíblia vai te ensinar do que é ser uma boa esposa, uma esposa sábia. E seja. Diego, mas o meu marido ele não é um marido segundo a palavra do Senhor. Problema dele. Seja você a esposa segundo a palavra do Senhor. Simples. Diego, mas eu não fui uma esposa sábia, mas é porque aconteceu tal coisa. Sempre vai acontecer coisas. Sempre vai acontecer. Se você se apegar às circunstâncias, se você for uma boa esposa só quando você tiver um bom marido, se você for uma boa mãe só quando você tiver um bom filho, se você for uma boa amiga só quando você tiver um bom amigo, sinceramente você nunca vai ter nenhuma dessas coisas. Porque é uma boa mãe que gera um bom filho, é uma boa esposa que gera um bom marido, é uma boa amiga que gera um bom amigo. Então, quando você define quem você vai ser, como você vai caminhar, não condicione as circunstâncias. Se você aprendeu que você tem que ficar calado em determinadas situações, esteja calado. Se você aprendeu que você deve falar, instruir, aconselhar as pessoas, faça isso, independente das circunstâncias. Então, aprenda a ser consistente. A palavra consistência é uma que eu sempre disse, ela é a chave para uma restauração de casamento, ela é a chave para o sucesso de um casamento. Consistência. Você não vai jogar tudo para o alto por causa de uma circunstância. Não é porque aconteceu no seu casamento uma falência financeira que agora você vai mudar o rumo, que agora você vai deixar de ser uma boa esposa. Não é porque aconteceu um adultério que agora você vai perder o ideal, vai abrir mão do compromisso, do voto que você fez de ser uma só carne até a morte. Não é porque teve uma crise, não é por causa de uma briga que você vai mudar a sua forma de agir. Você botou no seu coração que todos os dias você vai preparar o café da manhã para o seu marido, para a sua família. Não é porque teve um problema na noite anterior que agora você vai deixar de fazer isso. Então não seja uma esposa condicionada às circunstâncias, seja consistente. Com base nisso, agora, vou te dar 2 conselhos. Primeiro conselho, entenda o ideal que Deus quer para você. Na condição de esposa, você precisa fazer esse contraste. Quem é a esposa hoje que você se tornou? Quem é você hoje? E o outro ponto é, quem é a esposa que Deus quer para você? Que esposa é essa? Que mulher é essa que Deus sonha para você? Quando você vê na Bíblia, por exemplo, Paulo falando sobre Sara, fala assim, olha, Sara chamava o seu marido de Senhor. Olha o tamanho do respeito, da submissão. De repente você tem momentos da Bíblia de mulheres que iam ao santuário, ao templo e oravam e clamavam a Deus pela sua família.
Você tem Abigail, que em um determinado momento intervém em prol do seu marido para que eles fosse poupado a vida. De repente você tem na Bíblia tantas mulheres que são o exemplo, o modelo de uma mulher ideal, de conduta, de postura, de comportamento, de princípios. Então você precisa entender o que seria um ideal que Deus sonha para você e quem é você hoje. Esse contraste tem que ficar muito nítido para você. Agora, um outro conselho em relação a isso. Olhou para Deus, para a Bíblia, achou esse ideal? Não se compare a ninguém. Quando eu digo ninguém, talvez você olhe e pense assim, mas em comparação com a minha mãe, eu estou muito melhor. Em comparação com a minha amiga, eu sou muito melhor. Em comparação com o marido do outro, o meu é muito pior. Ei, não faça comparações. Não faça. Porque foi justamente comparando e igualando comportamentos e atitudes que seu casamento acabou. Então, para restaurar, você não deve se comparar a ninguém. Você tem a sua caminhada, você tem as suas lutas. Não pense que você está muito longe dos demais e nem que você está muito melhor do que outros. Não se compare. Eu acho interessante, nós temos um grupo do WhatsApp e de repente as pessoas tentam colocar medidas. Olha, porque você deveria estar fazendo isso, porque eu já estou fazendo isso. E de repente as pessoas estão em outro momento. E isso mexe, machuca, nos desanima, nos cansa na caminhada. Então não se compare a ninguém. Olhe o ideal daquilo que você quer para o seu casamento. Entenda a caminhada que você vai ter que trilhar. E independente de onde os outros estejam. Muitas pessoas falam assim para mim, Diego, por que você não compartilha testemunhos de restauração como os outros canais fazem? É simples. Porque quando você começa a olhar o sucesso de alguém, a mente da pessoa que está ferida, que está magoada, ela faz duas coisas. Primeiro, ela inveja o sucesso do outro enquanto o seu sucesso não veio. E isso a mente da pessoa que está ferida, machucada, tá? A primeira coisa, ela inveja, então é terrível para a pessoa que está expondo aquele testemunho naquela circunstância. E segundo, ela idealiza que a restauração dela, que o sucesso dela tem que ser igual àquele. Então, criar esses parâmetros de comparação é desnecessário. O que você precisa saber? Restaurações acontecem. E muitas. Você precisa saber os detalhes de cada uma? Você não precisa. Não faz bem para você. Eu ainda hoje não conheci, praticamente 10 anos lidando com casamentos, restaurações todos os dias. Eu não conheci ninguém que chegou para mim e falou assim, nossa, eu assisti 15 mil vídeos de testemunho e tive o meu casamento restaurado. Eu não conheci ninguém assim ainda. Eu conheço pessoas que tiveram o casamento restaurado justamente quando pararam de olhar para os outros, pararam de se comparar e focaram no seu próprio casamento, na sua própria restauração. Aqueles que ficam todo momento, de manhã, de dia, de madrugada, só assistindo restaurações, só ouvindo sobre o problema dos outros casamentos, casamento de outras pessoas, esses nunca restauram o seu próprio casamento. Então não faça isso, não se compare a ninguém. Olhe a sua caminhada, entenda a sua caminhada, entenda o que você precisa fazer e faça. Atividade da semana, a atividade do dia que eu vou te passar é a seguinte. Vá para Provérbios 31, famoso Provérbios da mulher sábia, escrito pela mãe do rei Lemuel, e lá eu quero que você olhe os princípios, os valores que são expostos ali e faça o seguinte exercício, como se aplicaria aqueles princípios nos dias de hoje. Obviamente, eu não vou explanar sobre isso nesse momento, porque eu quero que primeiro você olhe com os teus olhos, com a tua realidade. E aí, diante disso, eu tenho certeza que vai mexer muito com você. Analise com carinho, faça leitura um dia na sua meditação, no outro dia, a semana toda. Na próxima semana nós vamos abordar um novo assunto e certamente nós teremos
uma nova atividade, tá bom? Família, dito tudo isso, eu espero que Deus abençoe vocês. Coloque para mim aqui nos comentários se houve algum ponto que você ficou confuso, que você discorda, que você gostaria de agregar. E eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.